Você quer falar da roupa de nazista chique da Melania ou a gente vai direto para repercussões internacionais da posse do Trump? Eu acho que o chapéu era uma estratégia para quando ele fosse beijá-la, ele não conseguia alcançar nem mesmo a bochecha, que foi o que Foi o aconteceu. que aconteceu, é verdade. Eu achei que é um look meio. Uma vez uma amiga foi no processo de pensão alimentícia contra o ex-marido, e ela disse que comprou o maior óculos que ela encontrou na ótica, assim, que era para ela tampar a cara de vergonha dela de ter que estar passando por aquela situação. Eu achei que o chapéu é meio isso, assim. Esqueçam que estive aqui. Pode ser, amiga. Mas não sei se eu tô rindo, porque olha, foi intenso. Foi, não, é só para a gente também não querer se matar. Bom, acho que o que interessa para o Brasil nessa história é. Primeiro, o Bolsonaro disse no Wall Street Journal que o Trump ia ajudá-lo a reverter a inegibilidade, E New York Times também, mas é factível, porque o Trump não manda nas leis do Brasil, é factível essa declaração dele de que a vitória do Trump ajudaria ele a se tornar elegível para as próximas eleições? amiga, vamos situar as coisas, né? O Bolsonaro está gritando por aí que o Trump vai ajudar a reverter a inegibilidade dele. Ele não explica como o Trump faria isso. Ele só diz que quer ao menos apertar a mão do Trump, que ele não precisa nem de uma foto, mas que Pessoa carente. ele quer apertar a mão do Trump, né? O Bolsonaro cometeu crime eleitoral e ele está proibido de concorrer à eleição até 2030 por decisão da Justiça brasileira. Isso posto, eu quero falar duas coisas. A primeira é: o Trump pode até tentar, por insistência da família Bolsonaro, porque o Eduardo Bolsonaro não sai dos Estados Unidos, fica lá pulando na frente do Trump e dos aliados. Então, o Trump pode até tentar algum tipo de pressão ou pedido para a justiça brasileira reverter a inegibilidade do Bolsonaro. Mas não vai adiantar, porque legalmente nenhum outro país pode interferir na justiça brasileira. Ponto. A segunda coisa é, o Trump não se importa com o Brasil. Eu sei, e quero até que você explique isso para mim melhor também, que o Brasil é estratégico, obviamente, para os Estados Unidos. Mas eu fui correspondente nos Estados Unidos durante o governo Trump e o Bolsonaro era presidente do Brasil. E o que existia ali, amiga, era um balcão de boa vontade por parte dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Mas qualquer coisa que não fosse de interesse do Trump, paciência se vem do Brasil ou não, entendeu? O Bolsonaro se acha muito amigo do Trump, mas assim, o Trump mal sabe falar o nome do Bolsonaro. É claro que fala Bolsonaro, tá? Então, Assim, eu lembro, não é que eu lembro de uma matéria, eu falo disso e não lembro onde eu li, mas quando o Trump perdeu a eleição para o Biden, saiu uma notícia em alguma revista econômica, Bolsonaro perde seu amigo imaginário, porque na imaginação dele ele é amigo do Trump, né? O Trump não lembra quem é ele. exato, eu acho assim, enquanto o Bolsonaro era presidente na mesma época que o Trump sabia que ele era uma peça importante para o movimento de extrema direita. Mas hoje o Bolsonaro está inelegível, com o passaporte cassado, não pode sair do Brasil. Então vamos lá, eu acho que o que o Trump poderia fazer para tentar reverter a inegibilidade do Bolsonaro? O próprio Bolsonaro não explica. Ele ia tuitar contra o Alexandre de Moraes, ele vai caçar o visto americano do Alexandre de Moraes, vai botar sanção comercial sobre o Brasil. Olha, são possíveis porque no mundo do Trump tudo é possível, né? Mas, de novo, nenhum outro país pode interferir nas leis brasileiras. Sim, acho que eu tenho uma ponderação e uma colocação. A ponderação é que óbvio, você está certa, não tem como os Estados Unidos se meterem nas leis brasileiras, mas eu acho que, a gente até falou disso da outra vez, muda um pouco a configuração com as Big Tech se alinhando tão abertamente, né, com o Trump. A gente viu na posse ali, Meta, Amazon, todo mundo ali alinhado com o Trump. E aí uma coisa se todas essas empresas começam a descumprir leis brasileiras, como aconteceu com o X, ex-Twitter, e o Alexandre de Moraes quer barrar todas elas, você já é um custo político muito maior. Então,
Estou elucubrando, eles poderiam fazer uma ação coordenada de ir contra a lei das fake news no Brasil e, através disso, se o Alexandre de Moraes tiver que se mover, dar um passo em falso ou dar um passo exagerado e perder apoio público. Então, acho que assim, isso significa que o Bolsonaro vai deixar de ser inelegível? Não, mas eu entendo que ele hoje tem mais armas para ir minando a confiança no Alexandre de Moraes, não usando o governo americano, mas usando as big techs, se é que eu me fiz entender. Sim. A outra colocação é que por que o Bolsonaro vê no Trump é um amigo imaginário, né? O Trump é um amigo imaginário do Bolsonaro. O interesse do Trump é econômico, ponto. E hoje, dentro dos Estados Unidos, as questões do Trump são China, briga comercial com a China, e a China está dominando a América Latina, acabou de construir um porto próprio no Peru, então isso você começa a dominar a comunicação, a inteligência, a entrada de militares, de mercadoria, de tráfego de mercadoria mundial. Então ele está preocupado hoje com a América Latina por isso. Ele está preocupado com imigração, que também a maioria vem da América Latina, e ele está não preocupado, mas ele tem como questão de honra derrubar os regimes de Cuba, Venezuela e Nicarágua. E aí eu acho que a Venezuela é um ponto que entra em contato aqui com o Brasil, porque, né, temos uma fronteira enorme, temos os venezuelanos vindo para cá, ainda que a grande maioria vá para a Colômbia, e o Trump, assim, as nomeações dele para a América Latina são todas bem radicais, gente que é contra diálogo, gente que quer nada mais do que colocar mais embargo, colocar mais sanção, foda-se que essas pessoas que moram nesses países vão passar fome, elas que, enfim... É pela pobreza, né, amiga? É pela pobreza que eles querem fazer esse tipo de política de Estado, né? E que não funciona, nunca funcionou, não é agora. Cuba está com embargo aí desde 1959 e nada aconteceu. Mas o Brasil vai ser uma peça-chave se ele quiser tirar o Maduro da Venezuela, porque o Lula ainda, apesar de ter se afastado do Maduro finalmente, é um cara que tem entrada, né, conversa com a esquerda, mas também é um cara que está ao centro, tem gente da centro-direita no governo dele. Então, entre o interesse dos Estados Unidos no Brasil ter menos acordos com a China e a necessidade de o Brasil ser um aliado para tirar o Maduro do poder, tem esse interesse do Trump no Brasil, entende? Então também não acho que ele vai chegar, e assim, talvez estrategicamente é até melhor para ele que seja o Lula negociando com o Maduro do que o Bolsonaro, porque não deu certo, né? Claro. Então, enfim, temos que ver o que vai acontecer, mas tem essas ponderações. Amiga, eu acho que o que vai acontecer é muito pior do que a gente está esperando, e a gente está esperando coisa muito ruim. Sim, com certeza. Acho que todos os nomes que ele colocou, os discursos, mostram que é tipo, ele realmente veio com a faca no pescoço, assim, faca na caveira. Faca na caveira. Vamos terminar assim essa ligação? Vamos, oremos. Beijo, amiga.